Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pod Estupefato. Eu sou a Daniele Betancourt, psicanalista e hoteleira. E comigo, Eu sou o Rhodes, sou criador da página Pod Estupefato, sou psicanalista, psicólogo de formação. E hoje nós estamos recebendo o Douglas terapeuta aqui conosco. seja bem-vindo. Muito obrigado, Bem-vindo, gente. É uma Douglas. honra. O Douglas, ele é formado desde 2011 pela Academia Augusto Cury, criador dos treinamentos Mente Inabalável e Amor Inabalável. Douglas tem como finalidade de vida ajudar as pessoas a desenvolverem a inteligência emocional e gestão de emoções. Seja bem-vindo, Douglas. Muito obrigado, gente. É uma honra estar aqui com vocês, que também são especialistas aí na área de saúde mental. E vamos fazer a nossa parte aí para estar contribuindo um pouco com o público nesse episódio, passando algumas ferramentas práticas aí para poder estar ajudando o pessoal no tema de hoje, né? Muito bom, que é a ansiedade. Exatamente. Então, né, eu gostaria de falar um pouco aí de algumas causas, né, que eu estudei da ansiedade. E vocês também, né, podem estar contribuindo com o desenrolar aqui da conversa, né? E entre elas, acaba sendo muito ali a questão da programação mental, né, Rhodes? A gente, como criança, já vai aprendendo a ser ansioso com os nossos pais, né? Acabamos recebendo ali o exemplo, temos ali como se fosse 5 antenas, né, na nossa mente, ali na nossa cabeça, que estão captando as coisas. E tudo que a gente vê e escuta, principalmente, é o que grava e gera programação mental. Então, às vezes, a gente acaba se tornando já uma criança ansiosa, que é o que tem acontecido bastante hoje, né? Esse é um dos motivos. O outro, que talvez é o principal, né, de hoje em dia, é a questão da excesso de informações. Também, né? Muita informação. E Douglas, você pode passar um pouco para nós como é que é o seu trabalho, como é que você lida, como é que é o seu olhar com relação à ansiedade, né? Porque tem essa questão que você está trazendo sobre a causa, mas como é que é a sua prática em relação, né, a esse afeto, né? Eu gosto muito de estar passando ferramentas práticas para as pessoas resolverem as questões, né? Inclusive, essa questão da ansiedade. Aí, primeiro de tudo, a consciência, a pessoa entender de onde veio, né? Qual que é a Isso que é raiz. importante, né? Qual que é a raiz dessa Exatamente. ansiedade? O que está gerando essa ansiedade, né? Exatamente. Então, é muito importante a pessoa entender isso e aí depois ela ter uma certa clareza do que ela precisa fazer para resolver. Uhum. Porque muitas vezes, né, a gente sabe que tem ali um determinado problema, né, como a ansiedade, mas como resolver isso? Né? Como você conseguir trazer ali na prática coisas que vão ser úteis para você conseguir diminuir a ansiedade, para conseguir estar bem, né, ter saúde mental. Então, o propósito meu, né, no meu trabalho é esse, é passar para as pessoas essas ferramentas. E aí o que acontece? A gente faz coisas diariamente. Por exemplo, né, nós cuidamos da nossa parte física, nos alimentamos todos os dias, tomamos banho, né, todos os dias, escovamos os dentes todos os dias e trabalhamos todos os dias. Às vezes vamos para academia também, né, dia sim, dia não. Então cuidamos muitas coisas diariamente. E a parte de saúde mental? Fica de lado, né? É deixada de lado. Isso porque não aprendemos na escola. Na escola a gente teve muita informação que foi teórica, parte mais de exatas, né? Inclusive, aprendemos lá que a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, acho que é isso, né? Nunca usei. Você já usou, Rods? Não, eu prefiro não. Pelo menos nessa parte eu não entendo muito dela. Sim, então são coisas, né, que a gente acaba não usando e nada sobre aprender a gerenciar as emoções, né? Como que eu controlo isso? Quando alguém me ofende, quando uma situação gera ansiedade em mim, como que eu posso aplicar na prática para estar resolvendo, estar me sentindo melhor, estar superando aquele desafio? Então, meu trabalho é muito ajudar as pessoas a entenderem isso. Então, normalmente o tratamento comigo ele acaba sendo objetivo, prático, né? Não há necessidade da pessoa ficar um ano, 2 anos, né, fazendo terapia para que ela possa ter ali ferramentas e condições de estar superando as questões dela. Sim. E quais ferramentas você trabalha ali com o paciente?
Então, são ferramentas de várias linhas, né? Da linha de inteligência emocional, como você citou aí, né? Eu tenho uma formação, uma das primeiras, né, que mais me impactou, mais ajudou a mudar a minha vida, é do Augusto Cury. Sim. Então, o Dr. Augusto Cury, ele tem lá, né, Academia de Gestão da Emoção. E, inclusive, ele tem projetos nas escolas, Olha que legal. né, para implementar a escola da inteligência. Porque, inclusive, escolas onde a diretoria implementou trazer um psicólogo para estar lá ajudando os alunos, só que esses psicólogos não dão conta, né, de passar a ferramenta para cada um ou ajudar cada um. Então, ele tem lá como se fosse uma matéria, que é a matéria, né, da Escola da Inteligência, Inteligência Emocional, Gestão das Emoções. Então, eu trabalho com várias ferramentas do Augusto Cury, né, que eu aprendi com ele, outras de treinadores e coaches internacionais, e outras que eu mesmo desenvolvi. Que nem no caso, né, para ansiedade, então tem diversas ferramentas que a gente pode estar aplicando para ajudar. A gente sabe, né, de muitas que são passadas, né, o público aí conhece bastante, né, tem que respirar. É um fato, né? Se você não respirar, falta oxigenação no próprio cérebro, né? E aí isso acaba gerando ansiedade, que é a central. Então, a gente precisa, né, tá respirando fundo, né? O cérebro, com cerca de 1,5 kg, ele consome 20% de todo o oxigênio que a gente respira. Então, a gente realmente precisa respirar, né? Uma outra coisa, isso eu aprendi num curso que eu fiz, né? Foi passado lá uma experiência de uma doutora de Harvard, que é a doutora Amy Cuddy, que ela fez lá aquela pesquisa da posição do herói. Vocês já chegaram a ler essa pesquisa, a ver ali a apresentação também dela? conheço. Já ouviram falar? O público aí já ouviu né, da pessoa na posição do Superman, da Mulher Maravilha? Vocês já viram ou não? Ah, já. Isso já, né? Sim. Só que aí tem a pesquisa dela que aí abriu a mente e eu acabo ajudando as pessoas simplesmente contando nessa experiência e como aplicar. Então, o que que acontece? Ela pegou ali pessoas que estavam numa situação de estresse. Entrevista de emprego. Como que essas pessoas estavam ali na entrevista de emprego? Cabisbaixo, braço cruzado, perna cruzado, né? Olhando o celular, cabeça para baixo, tentando escutar, né, o que estava acontecendo lá com aquela pessoa que estava sendo entrevistada antes, super ansiosa, né, e preocupada com o que ia acontecer. Então, ela tirou algumas pessoas que estavam ali daquela sala de espera, levou para um outro lugar, individualmente, né, chamou, olha, estamos fazendo aqui uma pesquisa, né, na empresa, uma experiência, então vamos precisar colher sua saliva. Pode. Então, colheu a saliva da pessoa. A saliva, né, para quem não sabe, é a melhor maneira para medir hormônios, porque é em tempo real, né? Acabou de colher, colocou ali para examinar, né? Já vai dar como que tá a estrutura fisiológica, os hormônios da pessoa. Então, ela colheu essa saliva, né? E falou, agora você vai ficar aqui sozinho nessa sala. Se era mulher, posição da Mulher Maravilha. Se era homem, posição do Superman. Muito parecido as duas, né? Estão lá em pé, né? Cabeça erguida. Respirando fundo. Cabeça e nessa erguida, posição, né? Ela voltou daí 2 minutos e colheu a saliva de novo. Foi lá, pegou e colheu a saliva. O que aconteceu no primeiro exame? Então, o primeiro exame, hormônios de estresse como cortisol, adrenalina, noradrenalina, aqui em cima. E a testosterona, né? Coragem, aqui embaixo. Endorfina, serotonina, aqui embaixo. Aí, no segundo exame, 2 minutos que a pessoa mudou a postura dela e respirou fundo, fez isso aqui. Abaixou a adrenalina, o cortisol e elevou a testosterona, né? Coragem, e elevou também ali hormônios de calma, né? Como a endorfina, a serotonina. Interessante, né? Só o fato de mudar a postura ali, né? Sim. Então, ontem mesmo, né, eu atendi um homem que ele está passando ali um processo de ansiedade, crise, né? Crise de pânico, passou por uma cirurgia e aquilo traumatizou a hora que ele voltou da cirurgia e começou a ter esses episódios. E aí eu passei para ele exatamente isso aí. Então, primeira coisa, né, antes de você pensar positivo, né, puxa, eu preciso sair dessa crise. Você precisa mudar a sua postura e respirar. Se você não mudar a postura e respirar, não tem como pensar positivo. Né? Se você tá com aquela cara de medo, ai meu Deus, tá me dando a crise. Abaixado, né, ombro para frente, inclinado, não tem como a pessoa ela pensar positivo. Porque a gente fala muito, né, Rhodes, que a mente manda no corpo, né? E é um fato, é verdade.
Mas não é só isso, é uma via de mão dupla, né? O corpo também manda na mente. Uhum. Então, né, é isso que acontece. Quando a pessoa está inclinada, abaixada, ela está jogando uma comunicação para a mente dela. Que ela está com medo, que ela está despreparada, que ela vai ser predada, né? Ela está ali em paz, às vezes na sala da casa dela, mas o sistema nervoso dela está entendendo que tem um tiranossauro ali pronto para pegar ela. Então, ela está pisando no acelerador e no freio ao mesmo tempo, né? E ela não consegue se conter. Então, o primeiro passo para uma pessoa sair de uma crise de ansiedade, né, e se sentir melhor, postura, né? Ergue a cabeça, pode relaxar o semblante, ou dar um sorriso, ou mesmo aquela, né, do Superman, né? Do herói, né? Inclusive, a gente vê isso nas alegorias dos desenhos, né, e dos filmes. Você não vai ver o Superman chegando ali numa cena em que ele Cabisbaixo. precisa salvar o mundo, né? Tá todo mundo lá. Ele não chega desse, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Ele já chega assim, calma, eu vou resolver, né? Ele já chega daquele jeito, aquela postura, né? Então, isso gera a testosterona necessária para poder vencer a ansiedade. Aí, o segundo, respirar, né? Respiração profunda. Aí vem a parte externa, os pensamentos, né? Jogar coisas positivas para a mente. Então, é um dos processos para poder até sair de uma crise de pânico, né? A pessoa não tem como ela entrar numa crise de pânico e ir progredindo se ela mudar a postura dela. Uhum. Por quê? Porque ela está descendo uma escada emocional. Então, primeiro, né, veio um pensamento, veio o gatilho da memória, e aquele gatilho ele já disparou os hormônios, aí ela abaixa a cabeça, ela já, né, todo o corpo dela está falando, inclusive o semblante. Então, o semblante já dá aquela franzida, o medo. Aí ela para de respirar, começa a respirar muito curto, né? Você percebe uma pessoa que está triste, ela está quase nem respirando. Tem hora que ela até para, ali parada. E tem horas que ela está respirando como um cachorro, né? Que também não oxigena, né? Precisa usar o diafragma, né? Encher. Então veio isso, né? Postura, semblante. Aí começou a vir os pensamentos. Ai meu Deus, tá me dando. Eu tô morrendo, tá atacando. Se ela mudar, então ela desceu, né? Ela usou essa escada emocional. Ela conhecendo esse processo, tendo essa consciência, ela sabe como cortar o processo dessa descida, né? Para uma crise de pânico, uma crise de ansiedade e cortar por ali, para começar a subir novamente essa escada. Pra ter o controle ali, né? Então, interessante. Eu vou devanear um pouquinho agora. Claro. Então, você vê que a questão da ansiedade leva a uma descida, no caso. Sim. Leva a uma descida, e essa descida ali, pelo que você vai descrevendo, ela é sentida ali, inclusive ela pega no corpo e também ela modifica a forma como você está respirando, né? Modifica ali como você está lidando com o seu ar também, Sim, no caso. também. E como é que você, na sua prática, você enxerga essa descida? Como é que para onde leva? Para onde que leva para a pessoa? Sim, então é um protocolo, né, que a pessoa ela adota, né, para poder descer essa escada emocional. E aí vai ficando cada vez pior. Dificilmente uma pessoa ela vai chegar, né, a óbito por causa de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Mas na mente emocional dela, na mente subconsciente, é isso que está acontecendo. Ela está morrendo. Ela começa a se desesperar. Mas a descida é até chegar nesse ponto. E aí, qual que é a gravidade disso, né? O corpo vai neuroassociando, vai criando ali as chamadas janelas killers, né, na mente da pessoa, que são janelas traumáticas, né, que fazem a pessoa se sentir cada vez pior. E aí acontece aquilo que eu falei. Ela está, às vezes, num lugar seguro, né, num ambiente sentado ali na mesa, conversando com a família, só que o corpo dela já dispara a crise de ansiedade, porque ela já está prevendo a próxima crise, ela já está com medo. Aí disparou. Aí ela começou esses protocolos novamente. Vai baixando a cabeça, vai parando de respirar. E aí, como eu falei, o corpo manda na mente também. Então ela começa a pensar negativo porque o corpo está lá baixado. Uhum. Interessante, né? Muito. Chega um ponto de até paralisia, né? A pessoa para, fica ali e não consegue dar a sequência, né? Exato. Às vezes tem uma crise de ansiedade, sei lá, você precisa passar por aquilo, ou uma prova, algo assim, mas ela chega ao ponto que paralisia, não consegue, né? Não dá continuidade àquilo, né? Sim. Aí mudando isso, né, Rhodes?
a pessoa mudando a postura, respirando fundo, aí ela começa a contra-atacar aqueles pensamentos negativos com uma outra voz, né? Porque tem aquela voz negativa que está ali sendo impelida pela estrutura hormonal dela, que está ruim, né? E ela começa a pensar que ela vai morrer. E se ela não entrar com uma outra voz para contra-atacar essa voz se torna soberana. E aí ela vai ficando, domina, né? vai dominando, vai ficando cada vez pior. Então ela vem com uma outra voz. Tem uma técnica, eu não vou lembrar agora o nome do criador dela, mas chama ping-pong, não sei se vocês já ouviram falar, relacionado a essa conversa. Então viria ali o ping, né, que seria o negativo, tá passando mal, tá dando a crise, tá vindo, e aí você vem com o pong, tá nada, eu mando na minha mente, eu mando no meu corpo. Ah, você vai morrer, vou nada, eu tô preparado, eu sou forte, eu sou corajoso. Então vem o ping e você vem com o pong. Então se você não contra-atacar essa voz, ela se torna soberana. Agora, você contra-atacando com a postura e a respiração profunda, fica bem mais fácil para sair. A pessoa só não vai conseguir, né, sair de uma crise de ansiedade ou mesmo uma crise de pânico se ela já estiver muito desequilibrada, né, o corpo está num estado ali e aí ela não conseguiu cortar antes. Por quê? Ela conhecendo, né, como ela funciona, como é o protocolo dessa descida emocional, ela corta antes de chegar lá embaixo. Porque lá embaixo vai ficar mais difícil de levantar. Né? O corpo já vai estar todo desequilibrado, faltando oxigênio, os pensamentos negativos já dominou. Então ela corta antes, mudando a postura, o semblante, respirando, e aí vem com essa voz positiva para estar contra-atacando aquela negativa. Funciona muito isso, viu? E uma pergunta, Douglas, interessante isso, né? Você vai dizendo ali que a pessoa, então, vai tendo esses tipos de pensamentos, né, que você está colocando negativos, e aí tem essas técnicas que você está colocando, inclusive a questão da respiração. Vai chegar um momento em que ela não vai precisar dessas técnicas ou ela sempre vai precisar dessas técnicas? Então vai diminuir cada vez menos, né? E isso varia muito de pessoa para pessoa. Né? Tem pessoas que aí entra lá no que a gente falou no início, né? A programação mental dela, ela é muito negativa, né? Já é muito para ansiedade mesmo. E aí ela acredita que ela não consegue vencer. E já foi até provado, né? Um dos estudos que eu faço, não sei se vocês fazem também, né? Mas que está em alta hoje é estudar a questão da energia, né? Mecânica quântica, física quântica. Então já foi provado em experimentos, né, de mecânica quântica que o ser humano, ele não acredita no que vê, ele vê o que acredita. Então, o ser humano não acredita no que vê, ele vê o que acredita. Então, se a pessoa acreditar que o problema dela não tem solução, que ela sempre vai precisar de uma técnica assim, ou que para ela essa técnica não funciona, é o que ela vai ver. Ela vai tentar, só que a mente está puxando ela para baixo, porque ela acredita que não funciona. Agora, se ela for para o outro lado, né? Puxa, faz sentido isso, né? Que foi ensinado para mim, olha, tem comprovação lá em Harvard, né? Faz todo sentido, olha, já estou me sentindo melhor. Ela acredita nisso. Ela aplica e vai chegar uma hora que ela não vai precisar mais aplicar. Ela já se curou disso. Muitas pessoas vão precisar daquela reprogramação mental. Né? Tá realmente reeditando, né? Porque as janelas traumáticas que são criadas na mente, principalmente de uma criança, que é programada ali, a programação primária, né? Do 0 até os 7 anos, então elas não podem ser apagadas, né? A gente sabe que não é o cérebro não é um computador, né? Deixa eu deletar. Seria bom, né? Mas não é assim. Mas dá para reeditar. Então a gente reedita isso, reprograma. E aí reprogramando a pessoa consegue melhorar também. Mas aí há uma necessidade de um trabalho mais profundo, né? Para que possa, com mais tempo, com mais ferramentas, com mais repetição de aplicar aquelas ferramentas para que a pessoa possa se sentir melhor. Nós, na psicanálise, vamos lá no inconsciente, investigar o que aconteceu lá na infância, lá... O que não está consciente, tentar trazer isso para o consciente, para que ele entenda o que é esse processo, para ficar livre dessa ansiedade. Porque antes da ansiedade, existe o medo, né? Então, o que aconteceu lá atrás que causou esse medo e que essa ansiedade acaba sendo um gatilho, né, para ele, né? Exatamente. Tem pessoas que vão precisar passar por esse processo. Não vão conseguir separar, né, o que está ali, o que ela passou, e simplesmente eu comecei a aplicar isso aqui e resolveu. Sim. Tem gente que consegue,
Depende muito, né, do que aconteceu na infância dela, os traumas, né? Muito. E aí a necessidade desse trabalho mais profundo também. Uhum. Vê que uma criança, até os 8 anos de idade, ela recebeu mais de 100 mil nãos. Não faz isso, não faz aquilo, não faz. Mais de 100. Isso é uma estatística, né? Claro que vai variar, vai ter criança que vai ter recebido muito mais do que 100 mil não, mas em média é isso. Foram colocados microgravadores em crianças, né? Hoje ali Mas só... Pode falar. na nossa ou em qualquer cultura? Então, isso é uma estatística brasileira. Ah, brasileira. Tá. Sim. Aí, né, colocado microgravadores, né, na roupa ali da criança, e para cada elogio que essa criança ela recebia, né, para cada incentivo, ela recebia 9 críticas, 9 nãos, né? Você vê, é 1%, né? Então, cada vez que a criança ela já tinha levado, não, para com isso, você só me decepciona, você só, né, você não presta para nada, você não vai conseguir. E aí aconteceu com muitos de nós, né? Quando eu crescer, eu vou ser psicólogo. Quando eu crescer, eu vou ser piloto de avião. Aí, às vezes, o pai e a mãe falavam, né, como você vai fazer isso? E a criança não sabia como ela ia fazer isso, né? E aquilo já também gerou uma coisa negativa nela. Uhum. E muito do exemplo, né? Como eu comentei, essa pessoa que eu atendi ontem, aí a hora que eu perguntei sobre os pais, né? Seus pais são vivos ainda? Não, o pai morreu há 20 anos, mãe há 10. E como que seus pais eram na questão, assim, de segurança, de medo, de preocupação? Ux, era muito preocupado. Meu pai não conseguia pegar o carro nem para ir na Anhanguera, já era o fim do mundo. A mãe, então, nem se fala. Então, ele viu, né? Ele cresceu vendo esse comportamento. Uhum. Aí, hoje, casado, com filho, precisa, né? Passar aquela coisa forte pro filho e inseguro, né? Passando por essa fase tão difícil aí de insegurança. Sim. Vem dali, né? É o que eu falo, que nós vamos carregando um pouquinho da mãe e um pouquinho do pai. E a gente precisa buscar na terapia a auto se conhecer para você poder separar o que é da sua mãe e o que é do seu pai. Porque ali, no caso dele, ele tá carregando um medo ali que era do pai, da mãe, né? Sim. Aí um outro trabalho que eu faço, Dani, né? Exatamente coerente com isso que você falou, para ele eu passei, né? Eu gravei uma PNL curta, né? De 5 minutos, uma programação neurolinguística. E aí tem uma musiquinha, né, emocionante no fundo. E aí eu vou guiando a pessoa numa conversa que ela faz imaginária com os pais dela. Né? Então vai estar o pai sentado do lado da mãe e aí vai conversar. Primeiro com o pai, depois com a mãe. E nessa conversa, né, ele vai imaginar ele falando para o pai. Pai, muito obrigado pela vida, pai. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. O Senhor é o pai perfeito para mim. E eu sou o filho perfeito para o Senhor. Ela é a mãe perfeita para mim. Obrigado por ter escolhido ela. Pai, eu sou igualzinho, Senhor, Pai. Mas eu faço diferente. E eu honro o Senhor pedindo sua permissão para eu fazer diferente. Me dá sua permissão, Pai, para eu seguir o meu caminho. Aí qual que é o caminho nosso? Não é nem fazer igualzinho, nem o oposto, né? Meu pai não gostava dele porque ele era inseguro, não gostava do meu pai porque ele bebia. Aí você vai lá pro oposto. Não bota uma gota de álcool. Você pode fazer, claro, é uma escolha. Mas não com raiva, não com desonra, com arrogância, que acontece muito, né? Vou mostrar pro meu pai que esse é um homem, isso é uma desonra. Então é pedir a permissão, que às vezes a pessoa ela quer ser feliz, ela quer estar bem, ela quer ser saudável, ela quer ser fitness, ela quer prosperar. E o pai, a mãe, a família de origem dela não era assim. E aí ela sai numa arrogância, vou ser melhor. Não funciona, é desonra. Ou ela honra, então ela vai lá pro oposto. Ou ela honra fazendo igual. Né? Não é saudável, não consegue ser fitness, não consegue prosperar porque ela está fazendo igual. Então, nessa dinâmica, nessa PNL, né, a pessoa ela vai imaginar, ela conversando, né, como pedindo a permissão. Depois ela fala o mesmo para a mãe. Mãe, eu sou igualzinho, senhora. É admitir, né? Porque a pessoa fala, não, eu não sou que nem meu pai. A pessoa é igualzinho o pai dela, só ela não vê, né? Então, é pedir a permissão para seguir o caminho do meio. Então, não é nem o oposto, nem igualzinho. É o caminho do meio, né? Esse é o meu caminho. Vai ter horas que eu vou fazer muito parecido com a minha mãe. Vai ter horas que eu vou fazer diferente. Mas a maior parte do tempo eu vou estar no meu caminho. Então, essa é uma outra ferramenta que eu passo para a pessoa se libertar daquela programação, né? Que era de um pai inseguro, de uma mãe ansiosa, ou outras questões, né? Que eu acabei citando aqui para vocês. E aí, incrivelmente, né? A pessoa escutando essa PNL,
ela sente a resposta no coração dela. Né? Porque eu falei, mas como que é isso, né? Tem gente que até começa a fazer muito automático. A pessoa não está fazendo ali, realmente acreditando, né? Ela tá, mas que coisa estranha, né? E é a minha voz, não é a voz dela, né? Só que ela, continuando a praticar, ela vai desbloqueando, vai abrindo um pouco mais, né? A consciência, a mente. E ela começa a sentir a resposta no coração dela. E aí entra outras questões, né? Que é a energia masculina, a energia feminina, né? Que vem da mãe, que vem do pai. Então, essa ferramenta valiosíssima, né? E é uma coisa que, com os estudos que eu fiz, aí eu desenvolvi a minha e passo isso, né? Passo nos meus treinamentos e passo nas sessões de terapia também. Que acaba sendo libertador aí. É, liberta a pessoa lá de querer fazer igual, né? O pai, querer fazer igual a mãe, seguir o caminho dela. E Douglas, surgiu aqui também uma curiosidade. O que te levou a querer trabalhar com isso? Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Porém, né, o início meu de carreira não teve nada a ver com isso. Eu comecei com 14 anos, fazer Senai para mecânica. E aí eu comecei já a trabalhar, com 16 anos já entrei na primeira empresa. Interessante trabalhar com as máquinas, me dava bem. Só que batia aquele vazio, né, que acontece com muitos que não se encontrou naquela profissão. Mas, né, independente disso, gostava bastante de ajudar as pessoas. Aí vamos lá, né? 7 anos trabalhando com isso, né? Tem gente que fala que é um ciclo, né? Então, deu 7 anos, começou a bater tristeza mesmo. Comecei a ficar meio deprimido. E procurando outra coisa. Aí, segunda profissão. Abri uma microdistribuidora de água mineral, arrendei do meu irmão mais velho tinha ela, queria parar, né? Aí passou para mim, comecei a trabalhar com água mineral. Ali eu gostava bastante, porque eu ia na casa da pessoa, sabe aqueles galões, né, de 20 litros? Às vezes muitas senhoras, né, que eu atendia, não conseguia virar no suporte, virar numa talha que era lá em cima. Então eu entrava na casa da pessoa, lavava o galão, colocava para ela, tomava um cafezinho. E elas adoravam, né? Conversava, fazia amizade, ajudava. Muito bom. Só que também, né, chegou ali um limiar, né, do 6º ano, 7 anos, sem eu saber de nada, não tinha nem consciência que eu estava trabalhando novamente com 7 anos, né, um ciclo, e começou a bater aquela coisa de novo, mas o principal também é a questão financeira, porque no início, né, eu tinha um processo que eu acabava gerando mais lucro, no final começou a ficar pesado, aumentou imposto e outras coisas, e fui ganhando cada vez menos. E aí começou a bater a necessidade de procurar uma outra coisa. Foi quando eu conheci a minha esposa, aí a irmã dela já era terapeuta na época, e ela fez um atendimento comigo, eu achei fantástico aquilo, e ainda não era casado com ela, mas a gente conversando, eu tinha ajudado ela a passar por uma fase muito difícil que ela estava passando, e aí eu perguntei, né, o que você acha de mim nessa área, né? E aí ela falou, nossa, eu acho que tem tudo a ver com você. Olha só. E foi ali que eu comecei. Que legal. Por volta de 2010, né? Que eu comecei a me interessar, estudar e comecei a fazer os cursos. E em relação a... Você se considera ou se considerava, nesse sentido, uma pessoa ansiosa, Douglas? Sem dúvida. Sofri muito com ansiedade, porque vem dali, né? No caso, meu pai faleceu, eu tinha só 5 anos... E minha mãe foi a guerreira, que criou sozinha, não quis casar de novo, né? 3 filhos homens, crianças. Porém, com as limitações dela, como todos, né, tiveram. E minha mãe muito ansiosa, muito preocupada também com as coisas, muito insegura. E eu tive muito convívio com ela, né? Como filho caçula. Então, eu fui uma criança ansiosa. Né? Sempre a ansiedade era uma das características que era predominante em mim. Então, passei muito por isso. E aí, né, numa empresa, você está lá trabalhando, ansiedade. Aí você está preocupado com questão financeira, ansiedade. E sem ferramentas nenhuma, né, sem instrução nenhuma. Família não buscando ajuda, né, de terapia, de entendimento, de autoconhecimento, de autoajuda, nada, né. Então, eu sofri bastante com ansiedade mesmo. E hoje, não só hoje, né, mas durante também o seu percurso também de entrar e começar a trabalhar, eu acho que você trabalha mais com ansiedade, então, no caso, né, Douglas? Não, em geral. Em geral. Mas em relação a esses, né, esses afetos que nos afetam assim, que nos atravessam, né,
Como é que você lida consigo mesmo em relação a essas ferramentas, né? Que você está falando muito das ferramentas, mas Aham. e com você? Você já utilizou-as? Como é que, se você continua utilizando? Aham, exatamente, eu continuo utilizando. Hum. Ferramentas, né, que eu uso diariamente. Lembra, né, que eu falei, né? Tomamos banho todos os dias. Escovamos os dentes todos os dias. Aí imagina assim, né? Ah, eu não vou mais escovar os dentes. Enche o saco, né? Ficar com a boca cheia de espuma. Não, é perda de tempo. Meu, um mês que você parar de fazer isso vai te dar um prejuízo. Vai lá no dente, vai ter que arrancar dente, fazer implante, tratar canal, fora o prejuízo financeiro. Sim. É uma necessidade, né? Então eu falo de 4 necessidades que nós temos, né? Que é material, trabalhar, né? Ganhar, comprar as coisas. Necessidade, se faltar isso fica vazio. A segunda necessidade é a física, a gente foi feito para se mexer. Né? E muitos de nós trabalhamos assim, né? Na frente de um computador, na frente de um consultório, parados, né? Então tem que se mexer. Se a gente não se mexer, fica faltando algo. E aí fica vazio. Ninguém vai morrer porque não vai na academia ou não faz atividade física, né? Em 1 ano, 2, em 1 mês. Mas, né? Depois de 30, 40, 50 anos, a pessoa desenvolve uma diabetes, desenvolve uma depressão, desenvolve até uma doença grave, né? Como um câncer, porque não teve atividade física. E a questão da qualidade de vida, né? Uma pessoa que faz atividade física frequente, né? Diário, qualidade de vida é agora, né? Já uma qualidade de vida boa. E com o passar do tempo, muito melhor. Não fez, é outra qualidade de vida, baixa. Aí nós vamos para a terceira, que são necessidade, né? Terceira necessidade, que é a necessidade espiritual. Né? Entra a crença da pessoa, a conexão dela com Deus, né? Ajudar outras pessoas, né? Outros seres humanos, olhar para outras pessoas com compaixão, ser generoso. E entra a família também. Né? Essa é uma coisa que pouca gente sabe, pouca gente fala. Necessidade espiritual entra você honrar sua família. Quando não honra a família, quando o filho, a filha tem raiva do pai, raiva da mãe, arrogância com irmãos que tinha vícios, com tios, né? Aquele meu tio era um imprestável. Porque aquele ali era um vagabundo, preguiçoso, esse bando de preguiçoso da minha família. Ela está desonrando e isso afeta a parte emocional, né? Coração e mais além, espiritual. Então, isso é uma coisa que eu ensino também que liberta a pessoa. Tem muitas pessoas que eu já tratei, já ajudei, estava deprimida, problema com a mãe, raiva da mãe, por coisa de herança, coisa boba que não precisava, aprendeu a honrar a mãe do jeito que a mãe era, porque a mãe deu a vida, né? Sim. Isso mudou tudo para ela. E vamos para a última necessidade, que é emocional. E tem gente que, olha só, cuida da material, trabalha todo dia, cuida da física, vai para academia todo dia, cuida, né, de toda a parte física, de higiene, cuida da parte espiritual, né, tem a conexão com Deus, ora, é generoso, faz obras filantrópicas, né, tá ali sempre focado nisso, só que não cuida do emocional. Entre Tem muito isso, né? aquela história do avião, né, que a aeromoça faz lá a apresentação, né, se diminuir a concentração de oxigênio aqui, vai descer a máscara, se você tiver com um dependente, coloca em você. E a pessoa lá quer colocar a máscara em todo mundo e ela tá sem ar, né? Sem energia, tá morrendo, tá se matando. Então eu uso uma frase que é: primeiro você cuida de você, depois você tem energia amorosa para cuidar de todo mundo e de todos. Mas primeiro é se cuidar, né? Então é isso que eu ensino. Exatamente, Rhodes, as ferramentas que eu ensino às pessoas, eu apliquei na minha vida. Eu não ensino nada que eu não apliquei e vi que funciona. Né? Esse é um dos detalhes do meu trabalho. E muitas dessas ferramentas que você perguntou, né, eu aplico todos os dias. Né? Eu já antes de sair de casa. E aí você já se encontrou, né? Porque passou já o ciclo dos 7 anos, né? Aí acho que quase 14 anos Isso, de tá profissão como terapeuta 14. E você se encontrou na área. Exatamente isso. Né? E não tem o objetivo de mudar, né? Pelo menos a gente vai se adaptando, né? Vai mudando muitas coisas. Não fazia atendimento online, agora faz. Não tinha curso, agora tem, né? Vamos se adaptando, vamos crescendo para poder ajudar cada vez mais pessoas. Mas não tem vontade de sair. E quando de você traz, a gente vê que é gratificante para você isso, né? Cuidar do outro. Sem dúvida. Para todos nós, né? Com certeza, para todos nós. Sobre isso, né? Em relação a... O que te faz brilhar seus olhos no seu trabalho, Douglas? É quando eu termino uma sessão e eu vejo que a pessoa está radiante, houve uma mudança.
ela entrou de um jeito e está saindo de outro. Ela está saindo diferente do jeito que ela entrou na sessão. Uma pessoa, ela dá ali um depoimento, né, talvez de um treinamento que eu fiz ou de uma sessão como essa. Recentemente eu estava tratando um rapaz dos Estados Unidos, né, de Connecticut, e aí terminava a sessão, ele falava, cara, é muito... Ele estava assim extasiado com as informações que eu tinha passado para ele. Então é isso que faz, né, meus olhos brilharem, faz a vontade, né, de querer crescer na área, ajudar cada vez mais pessoas. É ver realmente que aquela sementinha foi plantada para poder trazer uma libertação, né, uma transformação para aquela pessoa. Né? Porque depois da libertação vem a transformação, né? Exato. E Douglas, em relação a, por exemplo, você já recebeu algum caso que a pessoa já falou, eu preciso ser atendida agora e eu estou com uma crise de ansiedade terrível, eu não sei o que fazer. E como é que você recebe essa pessoa? Porque geralmente ela já está ali, já com bem algumas ideias já bem fixadas, ela já está bem certa de algumas coisas, ou até mesmo ela está muito confusa. Como é que você recebe essa pessoa que ela chega para você já dizendo que ela está numa crise e de que ela vai simplesmente falando um monte de coisas que ela não consegue entrar em contato com elas? Então, numa situação dessa, né, o que está acontecendo com essa pessoa? Ela está cheia, ela está estourando, por isso que deu a crise de ansiedade, por isso que ela está naquele estado emocional. Então, a pessoa que ela foi suprimindo, né, a ansiedade, ela não é expressa, a gente não coloca ela para fora. Ela vai sendo suprimida, você vai suprimindo a ansiedade, vai suprimindo com aquele monte de coisas. Então, essa pessoa ela precisa extravasar, ela precisa soltar, né, ela precisa esvaziar. Então, o primeiro passo, né, na linha de atendimento que eu faço, Rods, é exatamente isso, ajudar a pessoa a esvaziar. E qual que é uma das maneiras de esvaziar? É deixá-la falar, é escutar, é passar a energia amorosa, né? Nesse lado ainda, né? Quântico, aí tem a questão da frequência. Né? Quando eu estou na mesma frequência que você, a gente se entende, e se você não está na mesma frequência que eu, se eu manter uma frequência elevada e a gente continuar conversando, você vai entrar nessa frequência. Então, o paciente, ele está naquela frequência ruim, ele está mal. Aí ele vai desabafando e a gente vai escutando. Escuta, aí ele desabafa, aí você continua, né, bem, continua mantendo aquela frequência boa e começa a trazer essa pessoa para a sua frequência. Aí depois, segundo passo, fortalecer. Achar um ponto forte nessa pessoa. Se a gente pegar uma bexiga e enchê-la de ar, pegar ali uma técnica, né, para esvaziar essa bexiga. E essa técnica é um palito de dente. E você pode usar essa técnica para esvaziar essa bexiga. Se você tacar essa bexiga em qualquer parte dela ali, ela estando cheia, né, quase estourando, ela vai estourar. Então não esvaziou, estourou, né? Então se a pessoa chegar, ela começar a falar e eu já começar a criticar, não, mas isso aí você tem que fazer diferente. Não, isso aí você está errado por causa daquilo. Começa a criticar, não escuta, ela estoura, né? Ela vai se sentir ainda pior. E esse é um dos grandes problemas, né, de sessão de terapia. A pessoa tem ali um momento em que ela acaba surtando mesmo e fica difícil para o terapeuta reverter aquela situação. Então a gente tem que fortalecer. Como que a gente faz? Pega o ponto forte dessa pessoa. No caso da bexiga, né? Qual que é o ponto forte dela? É onde a gente amarrou ali em cima. Então você dá uma puxadinha naquela parte onde amarrou, você faz um furinho ali e ela começa a esvaziar. Aquele é o ponto forte dessa bexiga. Toda aquela parte ali que está quase estourando está muito fraca. Né? Então tem horas que a gente tem que realmente escutar e não fazer muita coisa. É só dar força, tentar trazê-la para uma frequência melhor e usando a técnica, né, de esvaziar, fortalecer. Puxa, né? Como esse rapaz que eu atendi ontem. Falei, você já é um vencedor. Você é um pai, você tem filho. Então a gente fortaleceu ele. Por quê? Porque ele está num estado onde ele está se sentindo incompetente para ser pai, incompetente como marido, fraco. Minha esposa está sendo mais forte do que eu. Então, o que eu fiz? Você já é um vencedor. Nossos pais faleceram, você se formou, você tem sua casa, você tem seu filho, você é um bom marido, você trabalha, você traz sustento. Então, fortaleceu a pessoa. Então, os passos que eu sigo é esse.
Aí, se houver tempo, eu passo algumas coisas a mais, né? Como eu passei para ele lá essa técnica, né, da PNL, né? Para ele conversar com os pais dele e se libertar. Se não, na primeira sessão é isso aí. É ajudar a pessoa a sair dessa crise dessa forma. É assim que eu trabalho. Uhum. E normalmente, para uma pessoa que chega num estado assim, quantas sessões você vai precisar para tirar ela desse estado? Então, varia muito, né? Como De todos... caso para caso, né? Eu falo que nas humanas não existem exatas, né? Eu falo essa frase há tanto tempo que eu já não sei se fui eu que criei ou se eu colei de algum dos meus mentores. Mas é um fato, né? Então, cada um é cada um. Normalmente, como eu disse, são poucas sessões, né? A ideia minha não é ficar prendendo a pessoa, né? Não passar conhecimento, não passar a via de escape. Pelo contrário, quanto mais eu puder entregar para que ela resolva. E aí tem gente que são 3 sessões, 4 sessões, tem gente que é um pouquinho mais longo e tem gente que às vezes uma sessão já dá aquela... Não que vai resolver todos os problemas da vida dela, mas já vai ser ali um estupim, né? Um início para que ela consiga resolver, às vezes, o que é o principal, aquele ponto mais forte que está puxando ela para baixo. Que acaba sendo ali um efeito dominó, né? Então, tirou aquilo ali, pronto, resolveu aquele problema, resolveu os outros. Melhorou o casamento, melhorou o trabalho, melhorou a satisfação pessoal da pessoa, melhorou a energia dela. Então, é um dos objetivos. E depois, manter uma manutenção, né? Falou, olha, eu estou à disposição, né? Quer já deixar agendado para daqui 2 meses a gente ver como que você tá, se você conseguiu aplicar, aí a gente já deixa, né? Se não, eu deixo a pessoa à vontade para me procurar. Né? E aí, se ela se sentir mal, muitos acabam voltando e procurando para que possa ser feita nessa manutenção para continuar bem. Interessante. E Douglas, estamos chegando ao fim do nosso podcast hoje. Tenho muito a agradecer para você de ter compartilhado a sua experiência, de compartilhar o seu trabalho aqui conosco. Fique à vontade para você dar um recado final pessoal. Fique à vontade também para falar das suas redes sociais, onde pode encontrar você, onde pode encontrar o seu trabalho. O espaço é seu. Muito obrigado, gente. Foi uma honra, né, ter estado com vocês, né, que também tem informações maravilhosas, né? Criaram esse programa que com certeza já está ajudando pessoas e vai ajudar muito mais. Então, para mim foi uma honra. E quem quiser me seguir nas redes sociais, temos aí o Instagram, né? douglas.terapeuta, @douglas.terapeuta. Tem YouTube também, que é, né, Douglas Terapeuta. Então, procurando lá, você vai achar, vai ter uma foto ali parecida, sem barba, preciso trocar inclusive, mas tá ali, né? E aí, seguindo, eu passo lá dicas práticas também, de inteligência emocional e ferramentas, né? Como algumas coisinhas simples, né? Pontos de pressão que ajudam, não deu tempo de falar aqui no podcast, né? Mas lá eu ensino, onde a pessoa vai estimular algum pontinho que vai ajudar ela a dormir, vai ajudar a diminuir a ansiedade, né? A técnica do EFT, que é Emotional Freedom Technique, né? Já ouviram falar que é os pontinhos de acupuntura? Sim. Então você vai dando os toquinhos, né? Super legal também. Então, muitas dicas assim, e da inteligência emocional, né? Que serve ali para a pessoa estar aplicando e se libertando. É isso aí, né? Gratidão ao pessoal aí também que está assistindo. E compartilhe esse vídeo, compartilhe aí o canal, né, do Rhodes, da Dani, né, o Pod Estupefato aqui, para a gente fazer chegar mais pessoas, né? Porque eles só estão trazendo pessoas de qualidade aqui para ajudar Passar a vocês. informação adiante, né? Esse é o nosso objetivo, né, Rhodes? Inclusive, a Dani é a idealizadora aqui do Pod Estupefato, da gente Legal. trazer pessoas de outras formações, né? Porque a nossa formação é mais psicanalítica, mas Isso. trazer informações tem uma variedade, né? Uhum. A nossa psicologia não é única, ela é ela é variada. Então, a possibilidade de conhecer outros profissionais, como se lida, de que maneira se lida. Então, eu só tenho a agradecer você, Douglas. Seja bem-vindo. Obrigada. Né? E a porta está sempre aberta, se sempre quiser participar aqui conosco, falar de um outro tema. Com certeza. Será sempre muito bem recebido. Eu que agradeço, gente. Isso aí. Obrigada, pessoal. Queria deixar um agradecimento também pelo nosso patrocinador, que é a Casa Papagaio. Tá convidado, viu, Douglas? Quando você vier novamente aqui para Campinas, vai conhecer. É uma casa cultural e que realiza bastante eventos na área da psicanálise, tá? Casa Papagaio. Obrigada, Bruno, pelo patrocínio. E é isso aí, pessoal. Até mais. Até um próximo episódio. Até o próximo episódio.